E para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre economia. Se a gente for pegar nos livros, né, de economia e for buscar o conceito, a gente vai ver que economia é basicamente uma ciência que estuda como que nós podemos atender às diversas necessidades que existem no mercado, sendo que os recursos são, de certa forma, escassos. Então, como que eu posso atender necessidades e desejos de todo mundo com poucos recursos? E aí, se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que a economia, ela se divide em duas partes. A gente tem a macroeconomia e a gente tem a microeconomia. A macroeconomia estuda os comportamentos globais e gerais da economia nacional e internacional. A microeconomia estuda o comportamento de pontos específicos, como consumidor individual, empresa ou família. Então, como nós dissemos anteriormente, né, macroeconomia é tudo aquilo que envolve a economia nacional e internacional. Então, um dos pontos que nós estudamos na macroeconomia é a inflação. Inflação é o processo que consiste no aumento contínuo e generalizado dos preços por determinado período contínuo. Gente, a inflação, ela pode ser tanto de demanda como de custo. O que vem a ser essa inflação de demanda? Quando os produtos ou serviços disponíveis se tornam insuficientes para atender à demanda. E os fatores que podem levar, né, a essa situação, vamos dar alguns exemplos. Quando a renda da população aumenta, tá? Ou seja, a população passa a consumir mais determinados produtos. Quando há um aumento dos gastos públicos, um exemplo que a gente viveu, inclusive dentro desse nosso contexto aqui, foi o FIES, ou seja, o governo passou a gastar mais, né, para que as pessoas pudessem ter uma formação de ensino superior. Isso, em alguns casos, fez com que a mensalidade de algumas faculdades aumentasse. Por quê? Porque elas tiveram mais procura. Então, se o governo não tivesse gasto uma determinada quantidade de recursos, o preço continuaria baixo. Por quê? Porque não ia ter uma procura tão alta. Um outro fator que pode influenciar também é a questão de você ter uma expansão do crédito. Ou seja, quando fica mais fácil para as pessoas chegar numa determinada instituição financeira e contrair crédito. Isso acontece também muitas vezes por uma ação movida pelo próprio governo. Às vezes fica mais fácil a gente tomar um empréstimo. Aí a gente vê que o mercado de carro aquece, o mercado de imóveis aquece, por aí vai. Esses fatores, eles podem gerar o que? A chamada inflação de demanda, ou seja, uma inflação que é gerada pela procura por parte da população de determinados serviços e determinados produtos. A inflação, ela pode ser também de custo, e ela ocorre principalmente quando há uma elevação no custo de produção de um determinado produto, de um determinado serviço. Por exemplo, quando o preço da gasolina ou do combustível em geral, ele se eleva, há um aumento no custo de produção, né, de determinadas empresas. Há um aumento, por exemplo, no custo do frete. Por quê? Porque o caminhoneiro ele vai gastar mais para poder transportar um determinado produto. Então, isso se chama inflação de custo. É quando o preço do produto que a gente compra, ele aumenta em função, no caso, desses fatores. E esse aumento pode ser provocado por uma série de coisas. Por exemplo, às vezes o preço do barril de petróleo, ele aumenta lá fora, lá nos Emirados Árabes, lá na Rússia, que são grandes fornecedores de petróleo. E aí, o que acontece com o nosso custo de produção aqui? Ele aumenta também. Então, são fatores internacionais que acabam mexendo no preço dos produtos da nossa nação. Então, isso são considerados, né, inflações de custo. E como a gente já sabe, o aumento na inflação tem uma série de fatores junto à população, junto à comunidade.
a gente pode ter aí, nesse caso, uma diminuição do poder de compra das famílias. É um dos fatores que a inflação ela ocasiona a partir do momento em que ela ocorre na nossa economia. Por isso que ela é, de certa forma, tão temida. A desvalorização da nossa moeda também é um outro fator. Então, por isso que o governo combate tanto a questão da inflação. Para quem não viveu essa época, a gente ali mais ou menos na década de 80, a gente tinha uma hiperinflação. Um outro fator que está ligado aí à questão macroeconômica é o desemprego. E o desemprego ele está aumentando em função de quê? Em função justamente desse momento conjuntural que a gente vive. Ou seja, várias empresas estão deixando de produzir por conta de uma crise internacional que veio de fora. Com isso, o que acontece? O que a gente tem no nosso dia a dia? Várias empresas deixando de funcionar, várias pessoas sendo mandadas embora e com isso o desemprego, consequentemente, aumentando. Isso é ruim para o nosso país, por quê? Porque isso cria toda uma crise econômica que vai refletir em pontos como o consumo da população por determinados produtos, a renda que a população está tendo no dia a dia. Então, a falta de consumo, porque as pessoas não estão empregadas, a diminuição da renda das pessoas, por quê? Porque também estão deixando de trabalhar. Isso gera um círculo vicioso, ou seja, quanto menos emprego eu tenho, menor vai ser a possibilidade também da minha população consumir determinados produtos e, consequentemente, da minha economia girar. Por isso que a gente hoje vê nos jornais, nas revistas, todo esse bafafá em torno dessas questões, porque é uma situação que realmente preocupa. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão aí no nosso meio e que estão sendo afetadas por todo esse processo? Eu conheço várias empresas que já fecharam as portas. Tem uma empresa de um amigo meu, ele demitiu 70 funcionários nessa crise. Quando se fala em 70 funcionários, ele está afetando pelo menos 3 ou 4 pessoas, além daquela pessoa que está sendo demitida. Por quê? Porque, de certa forma, aquela pessoa compõe a renda de uma determinada família. Então, por isso essa crise que nós vivenciamos hoje, que a gente está vendo aí por conta do coronavírus, ela é tão preocupante, Quando se fala em, vamos para a quarentena, vamos fechar, vamos ficar todo mundo em casa, uma preocupação correta que se tem é, e a economia? O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com o mercado? O que vai acontecer com os consumidores? A partir do momento que se está trancado em casa, ok, é uma ação voltada à preocupação da saúde das pessoas, mas tem o outro lado, que vem depois numa nova onda preocupante e que vai afetar diretamente o governo. Ou seja, ele vai precisar encontrar alternativas para, no caso, combater tudo isso que vem acontecendo. Por isso, o desemprego também é um índice aí relacionado a questões macroeconômicas e que é, de certa forma, tão preocupante para o governo, e para os mercados consumidores também.